Boas-vindas à nossa análise de hoje. Bom, tem uma revolução bem silenciosa acontecendo agora mesmo e ela está redefinindo completamente as fronteiras entre tecnologia, arte e negócios. A gente vai mergulhar na jornada de criação de influenciadores digitais feitos por inteligência artificial. É tipo uma linha de montagem moderna e o processo de ponta a ponta é, sinceramente, de cair o queixo. Vamos lá? US$ 11.000. É isso mesmo. Essa é a receita mensal absurda que uma única modelo virtual com mais ou menos 120 mil seguidores está gerando hoje em dia. Isso prova por A mais B que a gente não está falando de um experimento tecnológico qualquer, sabe? É uma engrenagem nova e incrivelmente lucrativa na nossa economia da atenção. E o motivo por trás disso é fascinante. O marketing atual passou por uma mudança drástica de paradigma. Basicamente, as marcas querem capturar a atenção, e não importa se ela vende alguém de carne e osso. A tal da autenticidade física meio que perdeu espaço por engajamento digital puro. Se o avatar consegue prender a audiência, as empresas vão investir pesado, patrocinando essas criações exatamente como fariam com um humano real. Para entender como isso funciona, a gente vai passar por 6 pontos essenciais hoje. 1. O fenômeno das influenciadoras virtuais. 2. A criação da persona digital. 3. Como dar vida, voz e movimento. 4. O poder de um roteiro persuasivo. 5. Adaptando roteiros por plataforma. E, por fim, 6. A monetização e o futuro digital. Então vamos direto para o número 1, o fenômeno das influenciadoras virtuais. E olha só que interessante, não tem um único molde de sucesso nesse mercado. A diversidade é gigantesca. A gente vê desde um monge espiritual gerado por IA espalhando mensagens para 2,5 milhões de seguidores, até modelos de estilo de vida com números parecidos, fechando parcerias enormes com gigantes como Samsung e Adobe. Focar num nicho específico é o que atrai tanto o público quanto os patrocinadores de peso. Seguindo por número 2, a criação da persona digital. Abrir um gerador de imagens sem um plano é a mesma coisa que começar a escrever um livro sem ter ideia de quem é o personagem principal. Criar um dossiê detalhado é o coração do negócio. Definir de onde essa pessoa veio, o tom de voz, o nicho de atuação, é isso que impede o avatar de parecer só mais um rostinho genérico na tela. É essa bagagem inventada que faz a gente criar empatia e uma conexão de verdade. E essa linha de montagem visual funciona como um relógio. Tudo começa detalhando os traços físicos no texto para que ferramentas como o Flow ou o Hugging Face criem a imagem. Mas o pulo do gato para o realismo é colocar a persona num ambiente super comum, tipo tirando uma selfie no espelho do banheiro. Depois entra o bloqueio facial em plataformas como o RenderNet para garantir que aquele rosto seja exatamente o mesmo em toda e qualquer postagem, criando uma identidade inquebrável. E agora, o passo 3, dando vida, voz e movimento. Para dar aquele sopro de vida nas imagens estáticas, a gente precisa de um verdadeiro ecossistema de softwares. Primeiro, plataformas como o Eleven Labs entram em cena para criar uma voz única. Depois, modelos como Runway Gen 2 ou Kling dão movimento para o vídeo. E a mágica de verdade acontece na sincronização labial, usando ferramentas como Infinity Talk. Eles fazem os lábios digitais se moverem perfeitamente com o áudio. É uma ilusão quase imperceptível. Claro que tem uma técnica por trás disso tudo. Se a gente for usar o Runway Gen 2, por exemplo, a fórmula ideal é super estruturada. Começa definindo o movimento da câmera, depois o cenário e, por último, os detalhes extras. E aqui vai uma dica de ouro. Evite comandos negativos. O negócio é focar 100% em descrições positivas e bem claras para não dar um nó no algoritmo da inteligência artificial. Avançando para o número 4, o poder do roteiro persuasivo. A tecnologia até chama a nossa atenção, mas é a psicologia que faz a gente ficar até o final. A estrutura AIDA é clássica na escrita persuasiva por um motivo. Ela exige um gancho forte logo de cara para capturar a atenção, depois constrói o interesse com algo de valor, desperta o desejo por uma solução e termina com uma chamada para ação super direta. Sem essa base psicológica, o avatar pode ser hiperrealista, mas vai acabar sendo ignorado. Outra estratégia sensacional é o Framework Pass. O roteiro bate rápido num problema que o público tem. Usa a agitação para fazer com que as consequências e a dor desse problema sejam sentidas de verdade e aí, bum, entrega o conteúdo como a solução. É uma receita praticamente infalível para manter a retenção lá no alto. O que nos leva ao ponto 5, adaptando roteiros por plataforma. A atenção da gente funciona em ritmos muito diferentes dependendo de onde estamos rolando o feed. Num vídeo longo para o YouTube, a narrativa precisa ser bem construída, entregando valor profundo e deixando a chamada para ação mais para o final. Agora, nos vídeos curtos, tipo Reels e Shorts, o jogo é frenético. Se o gancho não prender nos primeiros 3 segundos, já era. A tela sobe.
O ritmo tem que ser super acelerado e a ação precisa ser imediata. E por fim, chegamos ao número 6, monetização e o futuro digital. Afinal, como é que isso vira dinheiro? Bom, dá para abrir várias torneiras de receita ao mesmo tempo. A gente está falando de patrocínios diretos com as marcas, da receita do próprio YouTube e até de plataformas de conteúdo premium exclusivo. E para dar escala a tudo isso, o pessoal usa ferramentas como Make.com, que criam funis totalmente automatizados, conectando as redes sociais com a inteligência artificial num fluxo que funciona praticamente sozinho. Mas olha, tem um detalhe super importante sobre escalar esse negócio. Se a ideia é fazer isso profissionalmente, as ferramentas gratuitas não dão conta, porque elas limitam a qualidade da imagem em 480p, o que quebra totalmente a ilusão de realidade. Para chegar nos 1080p, que é o que realmente retém as pessoas no vídeo, investir na compra de créditos nessas plataformas acaba sendo um passo inegociável. Toda essa linha de montagem tecnológica não é só uma curiosidade na internet. É uma indústria gigante que está nascendo. A linha que separa quem é real e quem só existe num servidor de computador está sumindo muito rápido. E aí fica uma grande pergunta para encerrar a nossa imersão. Será que a autenticidade humana consegue sobreviver no mundo onde a nossa atenção é completamente dominada por algoritmos e pixels? O que isso quer dizer para o futuro das nossas conexões? É algo muito profundo para se pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima.